Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre termômetros e como efetuar uma medida utilizando um instrumento de medida, né? E levando em consideração o erro da escala, né? Vamos falar um pouco também sobre grandezas termométricas, né? Bom, a gente aqui na primeira figura, figura 6, a gente tem um termômetro com uma coluna de álcool aqui, né? Então essa coluna vermelha aqui, ela varia nessa tensão aqui dependendo da temperatura, né? Essa variação dessa coluna de álcool aqui está relacionada com a dilatação do líquido que está aqui dentro. É um tubo de vidro, né? Esse termômetro aqui é feito de um tubo de vidro. E dentro desse tubo de vidro tem um líquido que é um álcool, né? Contendo um corante, por isso que ele está com essa cor vermelha aqui, né? Então esse álcool aqui ele dilata mais do que o vidro, né? Então o volume dele aumenta e diminui dentro desse tubo de vidro aqui, né? Então, para temperaturas maiores, esse líquido vai estar mais alto aqui, para temperaturas menores, ele vai estar mais baixo aqui, né? Então, essa variação do volume, que é uma grandeza física aqui, né? Está relacionada à temperatura, né? De acordo com essa escala aqui. Então, a grandeza física, ou a grandeza termométrica aqui, seria o volume, né? Então, tem a variação do volume do líquido que está dentro do vidro, e essa variação do volume a gente relaciona com o valor de temperatura. Porque a temperatura é uma grandeza que a gente chama uma grandeza indireta, né? A gente não consegue medir diretamente a temperatura. Vamos ver a definição de temperatura. A temperatura mede o grau de agitação médio das moléculas ou partículas que compõem o teu objeto, teu líquido, teu gás. Então não tem como medir esse grau de agitação das moléculas, então a gente mede a variação da temperatura através da variação, né, do volume do líquido que está dentro desse tubo de vidro aqui, né? Bom, então a grandeza termométrica aqui relacionada à temperatura seria o volume, né, desse líquido aqui dentro desse vidro. Nesse primeiro termômetro aqui também a gente tem duas escalas, a gente vê aqui a gente tem graus Celsius aqui, né, e graus Fahrenheit, ou Fahrenheit, né? Então aqui nos graus Celsius seria essa escala daqui, né, à esquerda, e do grau Fahrenheit seria a escala da direita, né. Então o vermelho está aqui mais ou menos no 30, aqui é 30, aqui é 40, 35 aqui, né, 35 graus Celsius, né, e aqui é 80, aqui é 100, que seria 90, né, cada risquinho desse aqui é 2, está bem difícil de ver aqui, né, 91, 2, 3, 4, 96, basicamente, 96 graus Fahrenheit. Então, se a gente ler da coluna da direita, a escala da direita, a gente vai ler na escala grau Fahrenheit. Se a gente ler na escala da esquerda, a gente vai ser em graus Celsius. A gente vai ver mais para frente que tem como converter, né, grau Celsius em grau Fahrenheit, tá? Através de uma equação, né? Mas a leitura direta do termômetro seria isso, né? Claro que tem um erro associado a essa leitura, a gente vai ver no próximo slide, né? Por exemplo, essa leitura aqui, né? A gente diria que esse termômetro aqui está marcando 33 e a escala aqui, né? Graus Celsius. Então a gente tem o valor da temperatura e a escala com que a gente está medindo essa temperatura, né? Então é sempre importante colocar o valor, né? Então vou escrever o valor, 33. Eu não posso falar que é 33 principalmente, somente, né, a temperatura. Tem que falar em que escala que eu estou medindo, né? Então 33 e a escala graus Celsius, né? Então 33 graus Celsius. E aqui, né, qual que é a leitura já é direta, né? Então aqui eu vou colocar que é 36,5. Bom, aqui está ponto e aqui está vírgula, né? Lembrando que o ponto é o sistema de medida em inglês, que a gente chama, né? Que é utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos, na China. Eles usam ponto para separador decimal. E aqui no Brasil, a maioria dos países da Europa, União Europeia, é usada a vírgula, né? Então a gente coloca no lugar do ponto a vírgula, né, para separador decimal. 36,5 graus Celsius, né? E coloca a escala, né, que está representada aqui, ó, graus Celsius. Bom, então é importante. Essa medida é diferente dessa, né? Aqui eu não posso colocar 33,0. Por quê? Porque o meu valor duvidoso é esse último aqui, né, que é o 3.
eu tenho um erro associado a esse valor aqui, né? E aqui, né, eu tenho um erro associado a esse número aqui, né? Esse último aqui, né? Então, essa medida nesse termômetro aqui é mais precisa do que nesse termômetro aqui, né? Lembrando que aqui é um termômetro que a gente chama de digital, né? Esses dois aqui. Aqui seria um termômetro analógico, né? E o que acontece? Aqui a medida é feita através da resistência elétrica, né? A variação da resistência elétrica está associada a um valor de temperatura. Então tem um sistema eletrônico aqui, né? Que mede a temperatura através da variação da resistência elétrica. Então, quando muda a temperatura, muda a resistência elétrica do material, esse valor da resistência elétrica está associado a um valor de temperatura, né? Então, ele associa essa variação da resistência elétrica. A resistência elétrica é uma grandeza termométrica, né? Então, essa variação da resistência elétrica está relacionada a um valor de temperatura. Então, o que seria uma grandeza termométrica, né? A grandeza física que é utilizada para medir a temperatura, porque a temperatura é uma grandeza indireta, né? Não tem como medir diretamente o valor do grau de agitação das moléculas, né? Então a gente mede a temperatura através de uma grandeza termométrica, de outra grandeza física, né? E associa essa variação da grandeza física com uma temperatura. Bom, então a gente tem dois digitais aqui, né? Um analógico, e tem outras formas de medir temperatura também, né? Por exemplo, aqui, né, a gente mede a temperatura através de um visor cristal líquido aqui que associa a temperatura, o valor de temperatura aqui 38, né, graus Celsius, a escala está aqui, através de uma escala de cores aqui, né. Então essa temperatura aqui seria 38 graus Celsius. Ou também a gente pode medir a temperatura através da radiação emitida, os objetos que emitem radiação no infravermelho, né? Todos eles, né? E essa radiação que é emitida é relacionada a um valor de temperatura. Né? Então, câmeras de infravermelho normalmente são assim, né? Alguns celulares têm esse tipo de câmera. Você consegue ver um desenho assim, né? Em vez de ver uma imagem colorida. Essa coloração que está aqui na imagem, cada cor dessa está associada a uma temperatura. Por exemplo, aqui tem uma escala, né? Não dá para ver os valores da escala, mas parece que aqui é 19,8, aqui 39,9. Acho que essa escala aqui está em graus Celsius, não dá para ver aqui. Mas o que quer dizer? Que aqui é uma menor temperatura, né? O azul, e aqui para o branco é uma maior temperatura, né? Então, por exemplo, essa imagem da mulher aqui, essa região mais azul aqui escuro está na menor temperatura, né? E essa para o vermelho, para a região branca, está maior temperatura, né? Então a roupa dela, por exemplo, está numa menor temperatura aqui assim, né? E a parte da cabeça, dos olhos aqui da boca está numa maior temperatura, né? Então cada cor está associada a uma temperatura. E aqui tem uma escala de cores, né? Cada cor associa uma temperatura. Então é importante a gente saber aqui, né, o que é uma grandeza termométrica, né? E quando a gente for efetuar uma medida, representar o valor, né, da medida e também a escala. Né? A escala de temperatura pode ser graus Celsius, né? Pode ser grau Fahrenheit ou pode ser Kelvin. São as três escalas mais utilizadas para medir temperatura. Existem outras, sim. Existem outras, né? Mas as três são as mais utilizadas. A grau Celsius, por quê? No Brasil a gente mede temperatura em graus Celsius, né? A grau Fahrenheit, por quê? Alguns países ingleses medem nessa escala, né? Grau Fahrenheit. E a Kelvin, porque é a escala de medida de temperatura no sistema internacional. Então, quando a gente falar sistema internacional, a medida de temperatura é dada em Kelvin.